Seja muito bem-vindo! Começa agora mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para a gente debater temas de relevância para quem está aí no meio empresarial ou então para quem pretende abrir uma empresa, né? E hoje o nosso tema é justamente direito empresarial. Afinal de contas, quando a gente faz um empreendimento, a gente pensa na questão dos produtos, no planejamento administrativo, planejamento financeiro, mas a gente também tem que levar em consideração essa questão dos direitos empresariais, como por exemplo, direito trabalhista, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber hoje o Pedro Belmonte, que é advogado e especialista no tema. Pedro, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. E eu começo nosso bate-papo de hoje já te perguntando com relação às leis do Brasil. Como é que o Brasil tem tratado o empresário, hein? Olá, primeiramente agradeço o convite, é sempre bom estar aqui no canal. E esse é um tema realmente relevante para os empresários. O mercado de trabalho, as leis trabalhistas e, mais do que as próprias leis, a atuação também dos tribunais trabalhistas e, mais recentemente, com destaque maior, o Supremo Tribunal Federal, o STF. O que eu posso dizer? Nas últimas décadas, o empresário talvez não tenha sido tão bem tratado. Havia um movimento importante de garantia dos direitos mínimos trabalhistas, e isso foi construído de forma bem robusta ao longo do século XX. E me parece que nas últimas décadas, mais recentemente, tanto o Poder Legislativo quanto os tribunais, e principalmente agora o STF, têm voltado um pouco mais o olhar para o empresário, para o empreendedor, que afinal vai contratar essa mão de obra. Então, nós temos presenciado uma série de decisões mais recentes, especialmente do STF, dando novas orientações ao direito do trabalho, ao direito empresarial do trabalho. Há uns anos atrás, as novidades vinham em grande parte pelas leis trabalhistas novas. Posteriormente, a atuação do Tribunal Superior do Trabalho se revelava muito importante e acabava indicando novas obrigações, novos direitos que muitas vezes não estavam previstos em lei. E agora, mais recentemente, nós temos importantes decisões do Supremo Tribunal dando novas orientações ao direito do trabalho, ao direito empresarial do trabalho. E isso impacta diretamente nas rotinas das empresas, dos empresários. Então é dos temas mais importantes hoje. Pedro, falando de forma superficial, antigamente os empresários viam os tribunais como inimigos de uma certa forma. Inimigo que eu digo assim, aquela questão que um funcionário entrava com processo, dificilmente perdia esse processo, então muitos empresários tinham medo dos tribunais. E esse entendimento hoje está um pouco mais diferente, né? Principalmente com relação a ações trabalhistas. Hoje o tribunal tem visto de uma forma mais humana e também visto mais o lado empresarial, né? Esse é um sentimento que se confirma ou você acha que ainda há muita sobre o que se trabalhar com relação a isso? Eu acho que nós tivemos alguns avanços consideráveis. A legislação trabalhista é protetiva. Então, em cima dessa legislação, criou-se uma jurisprudência, uma atuação dos tribunais trabalhistas também protetiva. O que nós estamos presenciando hoje é que principalmente a partir da reforma trabalhista em 2017, a lei de terceirizações em 2017, o Supremo Tribunal Federal ele passou a ter um protagonismo maior na interpretação dessas leis. Então, era uma demanda do empresariado que a reforma trabalhista fosse validada, que houvesse uma segurança jurídica de que aquela legislação seria aplicada. E o STF ele vem dando sinais de aplicação. Então, e em algumas recentes decisões, ele inclusive alterou orientações antigas dos tribunais trabalhistas, orientações que já eram pacíficas, e isso acaba sendo uma orientação positiva para os empresários. Pedro, e com relação à questão da legislação nessa área dos sindicatos, como é que está sendo trabalhado isso hoje em dia, já que os sindicatos têm uma representação ainda em vários setores da economia, setores de trabalhadores da economia, como é que está essa questão dentro do direito?
muito importante essa pergunta, porque nós tivemos uma novidade recente, inclusive no âmbito do próprio STF, em matéria de sindicato. Os sindicatos, eles sofreram, de alguma forma, uma perda considerável em 2017, porque com a reforma trabalhista foi extinta a antiga contribuição sindical obrigatória, que era basicamente um tributo, um valor pago por todos os trabalhadores e também pelas empresas em relação aos sindicatos patronais que representam as empresas. Os trabalhadores pagavam o valor equivalente a um dia de trabalho por ano. Isso era um pagamento obrigatório, fosse o trabalhador sindicalizado ou não, filiado ou não. Além dessa contribuição, havia uma série de outras contribuições que os tribunais, ao longo dos anos, entendiam que só era possível cobrar daqueles que fossem sindicalizados. Então, havia uma contribuição geral para todo mundo e uma contribuição apenas para quem fosse associado ao sindicato. E aí, o que aconteceu é que em 2017 veio a reforma trabalhista e com ela foi extinta a contribuição compulsória. E ainda passou a constar na própria lei um dispositivo de que qualquer tipo de cobrança feita pelo sindicato só seria possível se o trabalhador anuísse, concordasse com aquela cobrança. E isso é muito importante para as empresas porque, apesar do pagamento ser feito aos sindicatos, quem fazia o recolhimento e repassava eram as empresas. Então, a partir se houvesse uma cobrança indevida, um desconto indevido de algum empregado, ainda que fosse o sindicato a receber os valores, isso poderia se reverter, então, num passivo trabalhista, numa ação trabalhista contra a empresa, discutindo a devolução daqueles valores. E aí, a mudança de opinião agora foi que, muito recentemente, o STF entendeu que, apesar de não existir mais a contribuição compulsória, ele disse que é possível aos sindicatos cobrar, inclusive daqueles que não são filiados ao sindicato, a chamada contribuição assistencial. Mas aí o que o STF fez foi, é possível cobrar de quem não é associado? Mas desde que você garanta ao trabalhador ou à empresa, paralelamente, o chamado direito de oposição. Que na prática, isso existia antigamente já, existia antes da reforma, a estratégia dos sindicatos aprovavam em acordo ou convenção coletiva que seria cobrada uma contribuição assistencial de todo mundo, mas que quem não fosse associado ao sindicato poderia, num prazo X, comparecer ao sindicato e preencher uma cartinha de próprio punho ou por outro meio dizendo que não concordava, que se opunha à cobrança daquele valor, que, assim como a compulsória era antigamente, esse valor era descontado na própria folha. E esse valor, essa contribuição assistencial, ela não é equivalente a um dia de salário do empregado. Ela é um valor a ser negociado nas convenções coletivas, nas assembleias de trabalhadores perante os sindicatos. Pode ser um valor mensal, inclusive, pode ser muito mais do que aquele valor que era cobrado na contribuição compulsória. O STF, historicamente, sempre foi contra a cobrança desse tipo de contribuição para quem não é associado. Só que como os sindicatos perderam a contribuição obrigatória, o STF, de alguma forma, reconhece isso no julgamento, fala que o cenário mudou e até como uma forma de ajuda aos sindicatos, reconhece a validade dessa antiga praxe que os sindicatos faziam. É possível cobrar, então, de quem é filiado, de quem não é filiado, desde que você permita a pessoa que se oponha a esse direito. Então, é importante que as empresas observem isso, porque isso tem um impacto na folha de pagamento e eventuais descontos indevidos também poderão ser pleiteados pelo trabalhador futuramente numa ação própria. Pedro, como é que a empresa pode se proteger com relação a isso? Como é que ela pode se resguardar juridicamente para evitar esse tipo de acontecimento e também para conseguir andar na lei ali? Porque a gente sabe que a lei ela é muito rígida em vários pontos, principalmente quando se trata de questões trabalhistas, questões aí relacionadas a ser desfavoráveis às empresas. Então, como é que ele pode se blindar disso? A melhor forma é ter um acompanhamento jurídico de perto, que faça uma análise, inclusive das rotinas de RH, de como está sendo feito a avaliação, se deve ser descontado ou não deve ser descontado de cada trabalhador.
Considerando essa decisão do STF, é importante que as empresas acompanhem as datas, que a gente chama de data base da categoria, as datas das novas convenções coletivas da categoria dos trabalhadores. A cada ano ou a cada 2 anos, aí depende do sindicato, pode ser mais tempo porque tem que negociar, mas das grandes categorias, normalmente, a cada ano ou a cada 2 anos, você tem uma convenção nova, um piso salarial novo, um reajuste da categoria, e nessas convenções já vem estabelecido o prazo que tem para os trabalhadores se oporem à cobrança, se quiserem ou não, e caberá à empresa saber quem se opôs e quem não se opôs para que possa fazer os devidos descontos na folha de pagamento e repasse ao sindicato. Porque o risco aqui para as empresas são dos dois lados. Se ela tinha que recolher dos trabalhadores e passar para o sindicato e não fez, ela pode ser cobrada pelo sindicato. E se ela fez um desconto que não deveria fazer porque o trabalhador se opôs, ela pode ser cobrada também pelo trabalhador para a devolução daquele valor. Então, o caminho para se blindar é fazer um acompanhamento jurídico e de RH muito próximo. Com relação à questão da reforma trabalhista, como é que está hoje essa questão para as empresas? Qual é o ponto que elas precisam ficar mais atentas com relação a isso? A reforma trabalhista, de uma forma geral, ela melhorou o contexto para as empresas, porque ela flexibiliza algumas normas e ela acabou colocando na lei aquilo que já era uma realidade e que era uma demanda, inclusive, dos próprios trabalhadores. Questões como a divisão do período de férias e outros mais são aspectos que os próprios trabalhadores pleiteavam e que são úteis também como ferramenta de gestão empresarial, porque permitem uma maior flexibilidade do empregador. Mas tem um ponto que a reforma trabalhista trouxe e o STF, muito recentemente, derrubou de alguma forma, que era a questão da gratuidade de justiça. Historicamente, o trabalhador ele podia acessar a justiça do trabalho muito facilmente. Normalmente o juiz reconheceria a gratuidade, ele não precisaria pagar custos, honorários de advogado no processo, o que acabava fomentando uma litigiosidade muito grande. Então, diversas ações, muitas vezes, não tão robustas, não tão fundamentadas. E a reforma trabalhista ela tentou dar um freio de arrumação nisso, e trouxe alguns requisitos. O trabalhador teria que provar algumas condições para que tivesse direito a essa gratuidade. Se ele ganhasse muito dinheiro em algum outro processo, ele não teria direito à gratuidade numa outra ação e outros mais. Mas o STF acabou, esse foi um ponto em que o STF, ao analisar a reforma trabalhista, ele declarou a inconstitucionalidade dessas normas e hoje a regra que a gente tem na Justiça do Trabalho para a gratuidade acaba sendo a regra geral que nós temos nas outras justiças. Então, se o trabalhador fizer uma declaração de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, a gratuidade será deferida. Então, esse foi um ponto que o STF, de alguma forma, reconheceu a necessidade de dar amparo ao trabalhador quando ele busca na justiça os direitos dele. Mas, por outro lado, o STF também, analisando a reforma, validou diversos outros pontos em relação à terceirização de forma ampla e restrita, e isso agora teve consequências muito, muito importantes em outros processos. O STF, há uns anos atrás, decidiu que as empresas podem terceirizar de forma ampla e restrita qualquer atividade da sua cadeia produtiva, atividade fim, atividade meio. Isso deixou de ser um obstáculo. E a partir disso, o STF, numa série de decisões que vem surgindo, inclusive mais recentemente, tem reconhecido que qualquer meio de organização do trabalho, as mais diversas formas de contratação, mesmo que fora do modelo clássico empregatício, de vínculo de emprego seletista, com base na legislação trabalhista, esses outros meios são válidos. Que o STF vem entendendo que a Constituição
ela reconhece a validade de diversos meios de organização e diversos meios de trabalho. Eu vou pedir desculpa, só pedir licença para você rapidinho, eu preciso fazer um intervalo. Na volta a gente continua falando sobre direitos trabalhistas aqui e também toda essa relação das empresas com as legislações do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com a entrevista especial de hoje e o nosso tema é as leis de uma forma geral, né? Mas a gente está trabalhando muito com a questão das leis trabalhistas e quem está conversando com a gente é o Pedro Belmonte, que é o especialista no assunto. Pedro, só para a gente retomar o raciocínio que você estava tendo, a gente estava falando sobre as questões dos pontos importantes da reforma trabalhista e você estava falando sobre alguns entendimentos do STF também com relação às leis como um todo. Então eu queria que você concluísse. Desde a reforma trabalhista, o STF ele vem ampliando os diversos meios de contratação do trabalho, as diversas formas de organização desse trabalho. Então, no passado, o entendimento era de que o vínculo empregatício, a relação de emprego com os direitos trabalhistas que estão previstos na consolidação das leis do trabalho, previstos na Constituição, eram, por assim dizer, o norte, era aquilo que sempre se deveria buscar, era o modelo perfeito de trabalho, e qualquer outro meio seria uma exceção à regra. Então, eu poderia ter trabalho autônomo, poderia ter uma cooperativa, um estagiário, mas eram casos excepcionais. E a consequência disso é que se essas pessoas fossem à justiça e alegassem que, apesar de terem sido contratadas como autônomos ou como cooperativados, na verdade existia uma relação trabalhista, acabava sendo da empresa o ônus de provar que ele não era empregado, que não estavam presentes os requisitos do vínculo empregatício, que a lei define: subordinação, habitualidade, onerosidade. Era a empresa que tinha que produzir essa prova. E muitas vezes a pessoa que estava pedindo vínculo, ela tinha um contrato, ela assinou um contrato válido, ela tinha uma pessoa jurídica, uma empresa, e essa empresa celebrou um contrato com o contratante, era um advogado associado de um escritório ou um sócio de alguma empresa, era um médico que tinha uma parceria, e essas pessoas iam à Justiça do Trabalho e alegavam que aquilo era uma fraude, mas uma fraude presumida. E a Justiça do Trabalho entendia dessa forma, e o próprio STF também entendia no sentido de que a regra é o vínculo empregatício e qualquer outro meio seria uma exceção. Então, caberia à empresa demonstrar cabalmente, robustamente, que não era um vínculo empregatício ali. E nos últimos anos, principalmente após a reforma e principalmente com a validação da lei das terceirizações de forma ampla, o STF ele vem entendendo que todos esses outros meios de contratação são válidos, em princípio. Então, se a pessoa firmou um contrato, até a parceria em salão de beleza, o STF ele entendeu que é válida a lei que estabelece não existir vínculo empregatício. O mesmo STF recentemente também disse que para o transportador rodoviário de cargas, ele é um autônomo, não tem vínculo empregatício e sequer deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho. E tudo isso com base na decisão mais ampla de que é possível terceirizar qualquer atividade. Então, isso, na nossa visão, é uma ruptura muito grande em relação ao modelo antigo que vinha sendo aplicado há muitas décadas. Então, essa é uma novidade muito relevante e que nos parece que vale a pena as empresas se voltarem, olharem para dentro e reavaliarem a forma como elas fazem as contratações, reavaliar de alguma forma como ela estrutura a organização da cadeia produtiva dela. Uma questão sensível, aliás, duas questões sensíveis que eu queria tratar com você, Pedro. A primeira é com relação a essa questão justamente do vínculo empregatício, né? Hoje a gente tem a prestação de serviço.
Antigamente, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas antigamente, um empresário que contratava uma pessoa PJ por mais de 3 meses, configurava vínculo empregatício. Parece que isso alterou. E eu queria ver também com você com relação à questão da demissão por justa causa, que hoje também está um pouquinho diferente com relação a isso, né? Então, como é que essas duas questões hoje, elas estão importantes aí para os empresários, para que eles não tenham problemas e possam entender melhor como é que funciona? Perfeito. A lei, ela mudou um pouco em relação ao prestador de serviço. A reforma trabalhista, ela trouxe a figura do autônomo exclusivo, que foi uma maneira que o legislador encontrou de tentar dar mais segurança jurídica às empresas e aos trabalhadores e aos prestadores, aos contratantes em geral, de que o negócio jurídico, o contrato que eles celebraram, será válido. Então, mas a legislação antes ela não previa um prazo, ela não estabelecia que com mais de 3 meses, ou 6, ou 9, haveria um vínculo empregatício. Isso poderia acontecer no caso do trabalhador temporário, que a legislação estabelecia um limite e, com o tempo, a própria lei e a jurisprudência ampliaram um pouco, permitiram que fosse prorrogado até 6 meses ou até 9 meses. Mas a Justiça do Trabalho ela sempre via esse tipo de relação e esse tipo de pedido do prestador de serviço, etc., sob essa ótica que eu estava comentando na outra questão, presumindo muitas vezes que, na verdade, era um vínculo empregatício, que, na verdade, aquele contrato de prestação de serviço não seria válido, fosse celebrado por uma empresa ou por um autônomo. E é isso que vem sofrendo uma grande alteração de interpretação. A lei em si, ela não mudou muito, mas a interpretação que principalmente o STF vem dando à aplicação da lei é que mudou bastante. Então, por isso que eu sempre recomendo essa reavaliação das várias modalidades de contratação que a empresa pode se valer e avaliar quais são os riscos caso a caso. Existe uma série de requisitos e questões que devem ser observados pelas empresas quando celebram esse tipo de contrato, para que depois ele não seja invalidado. Mas não existe uma regra geral que eu possa afirmar aqui que faça o contrato por menos de 3 meses. Assim, aí depende do caso a caso, isso tem que ser avaliado pontualmente. Mas o que a gente pode dizer de forma geral é que hoje nós temos um contexto, um cenário melhor, no sentido dos vários métodos, dos vários meios de contratação do trabalho e da prestação de serviços em geral. Com relação à demissão, como é que está hoje essa questão da demissão por justa causa, a demissão, talvez ali a empresa não precise mais daquele funcionário? Houve alteração ou houve um entendimento diferenciado com relação a isso? Perfeito, ótima pergunta, porque o STF, ele finalmente julgou uma causa que se iniciou já há 20 anos, talvez, eu não me lembro quando iniciou o julgamento, acho que foi em 1997, ou quando começou em 2003, mas o fato é que em 1995, o Congresso Nacional, o Brasil, ratificou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E o que essa convenção ela dizia? Ela diz que as empresas não podem simplesmente demitir os seus empregados. Elas só poderiam fazer isso justificando, dando um motivo. E aí é importante a gente esclarecer que dar um motivo para uma demissão não é a mesma coisa que demitir por justa causa. Então, no Brasil, desde sempre, existe o que a gente chama de um direito potestativo da empresa de demitir qualquer funcionário a qualquer tempo. E ela não precisa dar um motivo para isso. Então, é a famosa demissão sem justa causa. Acontece que, em 1988, a Constituição atual passou, de alguma forma, a prever que o trabalhador ele tem um direito contra a dispensa sem justa causa, direito esse que vai ser previsto numa lei complementar que vai prever uma indenização. É o que diz a Constituição.
Só que essa lei complementar ela nunca veio, passados aí 30 e poucos anos. E o STF, então, ele entendeu que se essa lei vai prever uma indenização compensatória, essa lei hoje é a lei do fundo de garantia, que já cumpre esse papel. Porque quando o trabalhador é mandado embora sem motivo, sem justa causa, ele recebe a indenização, a multa de 40% do fundo de garantia e tem direito de sacar todos os depósitos de fundo compatíveis com o tempo de serviço dele. Então, o STF entendeu que, enquanto não vier essa lei complementar, a lei que existe é essa que já cumpre essa finalidade. Então, o que o STF disse lá atrás, há muitos anos, a empresa continua tendo o direito de mandar embora sem justa causa, desde que pague a indenização de 40% do fundo e entregue as guias para que o trabalhador possa sacar o dinheiro depositado. E aí, em 95, o Brasil, então, ratifica a Convenção 158, convenção essa que fala que a empresa não pode fazer isso. A empresa só poderia mandar embora se tivesse um motivo técnico, econômico, financeiro, tem uma crise, a empresa, aquela produção não existe mais, aquela tecnologia não é mais usada, ou por performance. O trabalhador ele não atinge a performance esperada pela empresa de forma justificada e por esses motivos a empresa então pode demitir o trabalhador desde que diga o motivo. Só que já no ano seguinte, em 1996, o presidente da República, então Fernando Henrique Cardoso, ele denunciou a convenção e iniciou-se uma grande discussão que terminou recentemente, que é a seguinte: se dependeu do Congresso Nacional aprovar a ratificação da convenção, tal como uma lei, não caberia ou caberia ao presidente da República sozinho denunciar a convenção. Então, foram muitos votos, muitos ministros ao longo dessas décadas e, concluído o julgamento agora, disseram que não, o presidente não pode denunciar unilateralmente, mas essa regra só vai valer daqui para frente. Então, para a Convenção 158, ela foi denunciada validamente e as empresas continuam tendo o direito de demitir sem indicar o motivo. E aí é importante lembrar que demissão por justa causa é uma outra coisa. A lei trabalhista, lá no artigo 482 da CLT, prevê várias razões pelas quais o empregado ele pode ser mandado embora por justa causa, porque cometeu uma falta grave, gravíssima, ato de improbidade, desídia constante, e aí cabe às empresas, caso a caso, advertir, suspender, punir, até aplicar a justa causa, dependendo da gravidade do ato praticado pelo empregado. E isso vale para qualquer empregado, inclusive empregado estável, gestante, empregado que integra a CIPA. Então, a justa causa é uma outra coisa muito, muito grave e continua existindo. O que o STF decidiu, basicamente, é que o motivo para se demitir qualquer empregado continua não sendo obrigatório no Brasil, até que venha alguma lei dizendo isso. Então, basicamente, voltamos para como estávamos antes e as empresas continuam tendo o direito de dispensar sem indicação do motivo qualquer empregado, salvo os estáveis, evidentemente, desde que pague a indenização de 40% do fundo previsto em lei e demais outras penalidades e multas previstas em lei. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi uma entrevista bem esclarecedora e a gente tem que ajudar os empresários a entenderem como é que funciona, né? É importante. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de participar e o que eu vejo é que todo esse novo contexto trabalhista é favorável ao empresário porque ele traz mais segurança jurídica, que é o que a gente precisa para fomentar investimentos. Então, nós temos um cenário hoje um pouco mais positivo. Obrigado. Muito obrigado. A entrevista especial de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e continue sempre ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!